Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui que para o nosso convite, de poder participar desses nossos grupos de trabalho, comentado no sábado, né, em relação a essa questão de vistoria aqui em Minas. Vamos começar mais ou menos dizendo assim, como que serão essas nossas reuniões, né? Nós vamos ter 4 reuniões. Essa primeira reunião vai ser uma reunião inicial para apresentação pessoal, a gente conseguir entender quem são as pessoas que estão contribuindo para o projeto nosso aqui do grupo de trabalho, né? A segunda reunião nós vamos já entrar mais em detalhes, vamos aprofundar mais sobre o assunto, né? E a terceira e quarta reunião nós vamos participar já ir partir, né, para a construção e consolidação do documento que a gente vai produzir, nós vamos produzir aqui, tá certo? Então, espero que tenhamos uma boa reunião. Eu vou passar agora a palavra para o Eduardo Campos. Eduardo. Júnior, obrigado. E, bom, gente, agradecer aí a presença de todo mundo, né? Que bom que muitas pessoas estão dispostas a contribuir para que a gente possa ter aí um documento, uma proposta tecnicamente completa, com a visão, né, do maior número possível de pessoas, para que a gente tenha, de fato, representatividade nessa questão. E não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que o mercado todo está preocupado com o andamento do processo da terceirização. As coisas não estão acontecendo na velocidade que todos gostariam, e uma forma de nós ajudarmos, até no que se refere a tudo que se tem dito, né, de que serão modificados requisitos, preço pode ser que mude, a gente mostrar ao Estado, e especificamente a CEPLAG e a SET, quais são os elementos que de fato compõem o custo de uma empresa de vistoria. E então, para que possa ajudar, para a gente ter um norte na construção disso, gente, quando nós falamos de custo de um negócio, nós temos basicamente 3 pilares para isso. O primeiro pilar é o esforço que se faz para que você tenha aquele negócio, o investimento que você faz desde o momento que você tomou a decisão para empreender, constituição da pessoa jurídica, imóvel, equipamentos, adequação física, treinamento de pessoal, serviços, etc. O segundo, claro, é o custeio desse negócio ao longo do tempo. Aluguéis, salários, impostos, encargos sociais, todas as outras despesas que estão em torno, prolabore, né, do sócio administrador. E, obviamente, o terceiro elemento é a questão da demanda da vistoria, né? Porque, então, quando você tem uma demanda que ela será distribuída de forma equitativa entre os credenciados, considerando aí a quantidade de boxes instalados, a partir de uma expectativa de uma demanda, nós conseguimos, então, estimar qual é a alíquota de imposto que essa empresa terá, para que, então, a gente tenha aí uma receita líquida, ou seja, receita bruta menos impostos, para custear todas as despesas, pagar investimentos. Um elemento muito importante, gente, que quem tiver esse conhecimento e puder compartilhar é algo muito bacana, é a questão de uma análise de riscos. Quando a gente fala sobre vistoria, muitas pessoas têm em mente apenas o risco do erro na execução da atividade, e que, para isso, uma apólice de seguro de responsabilidade civil é o suficiente para poder custear isso. Na verdade, não é muito bem assim. Muitos de vocês estão no dia a dia do negócio, sabem que nem sempre, ao cometer um erro, recorre-se à seguradora para poder indenizar. E muitas das apólices de seguro, inclusive, elas têm uma coparticipação no prejuízo daquele caso específico. Isso é algo que as pessoas não notam, né? Algumas apólices, inclusive, essa coparticipação é um percentual alto do valor a ser indenizado ao cidadão. Então, a ideia é que todos possam trazer aí as suas colocações, nós vamos estar anotando tudo aqui, e vamos produzir uma ata dessa reunião, para que todas essas ideias, opiniões que todos vocês têm,
a gente possa ir reunindo, e claro, esse trabalho não vai acontecer apenas nestas reuniões, nesses 4 encontros. Por isso, o grupo do WhatsApp, para que, então, ao longo da semana, dos dias, a gente possa ir trocando ideias no grupo. O grupo está aberto para que todos possam escrever, gravar áudios, enviar materiais, comentar, para a gente realmente ali ter uma troca de informação extra horário da reunião, né? Claro, vamos procurar nos ater no grupo aquilo que é o objeto do nosso assunto aqui, né? Obviamente, mas o grupo está aberto para que todos possam fazer também as suas colocações lá para, ao longo dos dias, a gente ir alimentando esse trabalho, tá? Bom, era o que então eu gostaria de falar inicialmente, e eu acho que agora a gente podia ir passando a palavra, né? Zeca, você quer começar falando? Boa noite a todos. Obrigado a todos que estão participando. O interesse em somar nesse grupo de trabalho aí, que é o de viabilidade econômica, né? Tudo isso que o Eduardo falou é muito importante para que a gente possa saber a responsabilidade, tanto financeira, quanto de prejuízos, né? Que também a gente não está aqui para contabilizar, mas nós não podemos também deixar de saber da responsabilidade que pode ter prejuízos também em casos de falhas, né? Em casos de vistorias mal feitas e até mesmo erros, né? Então, esse plano, essa viabilidade de trabalho aí, acredito que todos nós estamos aqui agora para poder contribuir com esse plano aqui. Ô, Júnior, se você quiser. O Automotivo gente, Palmeiras quem quiser aí, falar, né, pode levantar a mão e vamos falando, gente. Vamos participando. Quer falar alguma coisa? Quer participar? Boa noite a todos. Meu nome é Darwin, tá? Eu estou usando o e-mail da oficina que eu tenho, ele fica mais fácil de entrar. Sim. Mas vou estar acompanhando e tentando ajudar da melhor forma possível para a gente colocar isso para frente, que é o que todo mundo mais quer, né? Então, no mais, é isso mesmo. Marco Vani? Quer falar alguma coisa, Marco Vani? Boa noite, pessoal. Eu estou aqui na cidade de Congonhas, bem perto aqui de Belo Horizonte, em torno de 80 quilômetros, e o professor Eduardo que tem auxiliado, né, nos primeiros passos aqui do nosso negócio, e a minha atividade principal é escritório, né? Eu trabalho no escritório de contabilidade familiar e tenho uma experiência de ter trabalhado também muitos anos aí na capital de Minas, e o que eu puder contribuir nessa parte de análise ou atribuição de investimento, retorno de despesa, até para ver o quanto que vai se tornar ser rentável, né? No final das contas, a SCV, eu estou aqui para colaborar com o nosso grupo. Bacana. Giovanni, já aproveitando aí do seu expertise, você tem alguma vivência, ou Júnior, talvez você beleza? conheça alguém que saiba fazer análises de riscos, pensando na operação de um negócio? Vamos imaginar a operação de uma empresa de vistoria. Pessoal, boa noite. Nós temos inúmeros riscos ali, não apenas sou o risco representante comercial que, da em Ox. tese, está coberto por uma pólice de responsabilidade algumas anotações profissional, aqui, mas há Júnior, outros e riscos, daqui a pouquinho eu contribuo riscos aqui de para nós, roubo, de tá bom? extravio, Maria, não apenas dos equipamentos da própria vistoria, mas de itens pessoais dos clientes que estão ali, riscos de acidentes com o veículo dentro do galpão da vistoria, uma vez que o vistoriador poderá estar fazendo uma manobra no veículo, ou até o cliente manobrando o carro dentro da loja e ali esbarrar e acabar trazendo transtorno, né? Você tem alguma coisa sobre isso que você pudesse trazer para a gente, ou conhece alguém? Ô, Eduardo, esse ponto aí eu acho ele bastante crítico, porque ele envolve estatística, né? E estatística vai poder variar, vai ter
assim, vai da experiência das pessoas e por aí vai. Talvez quem pudesse contribuir, não é o meu caso, mas alguém que lida com ciências atuariais ou um atuário que pudesse estar contribuindo com o nosso grupo, ou se não tiver ninguém, né, que milita aqui no grupo com essa parte, a gente pudesse procurar alguém, né, que nos auxiliasse nessa análise de risco. Até próprio porque a base talvez para pesquisa dessa pessoa para contribuir na análise de risco seria, como se diz, um negócio que está começando agora, né, Eduardo? Então, como se diz, a pessoa vai ter que estimar um cenário, fazer uma projeção de cenário para poder estar contribuindo. Mas posso pesquisar aqui e tentar dar um norte para a gente. Tá? Isso, gente, o Marcovani fez uma colocação super bacana, que é a questão do atuário, né? Que é quem tem a competência para poder fazer esse tipo de análise. Se a gente conseguisse isso, seria muito bacana. Walter está com a mão levantada aí, talvez ele tenha alguma informação sobre isso, porque esse é um ponto que eu sei que engrossa muito, gente, o custo final da operação do negócio. E uma das preocupações que eu tenho é a gente demonstrar, porque qual é o nosso grande desafio, gente? O nosso grande desafio é demonstrar que a remuneração de 26 UFENGs para a empresa de vistoria, que isso não pode ser mexido. Né? Na semana passada, o Detran do Espírito Santo publicou uma nova instrução de serviço, colocando a vistoria, lá ele diferencia o preço de moto, automóvel e veículos pesados, mas se não me falha a memória, está em torno de R$ 140, que foi definido agora como preço fixo a vistoria lá no Espírito Santo. Talvez o pessoal das TIs tenha até esse número mais na ponta dos dedos e possam até falar isso para a gente também, tá? Walter, diga lá, amigo. Olá, boa noite a todos aí. Meu nome é Walter, eu estou aqui em Pouso Alegre, no sul de Minas. Eduardo, na realidade, essa questão Eduardo e a todos, né? Eu não, no meu plano de negócios, não contemplei a manobra dos veículos dentro da unidade executada por nenhum colaborador. Até inspirado isso na própria prática do Detran, aqui mesmo de Pouso Alegre, que não efetua nenhuma manobra em nenhum tipo de carro, onde você simplesmente orienta o cliente a parar o carro dentro do box em específico. Tá? O meu cronograma até o momento e o desenho, o layout da operação está desenhado para isso, a não ser que eu tenha algum impedimento ou algum problema mais técnico posterior, mas inicialmente eu tenho essa ideia de trabalho, principalmente para reduzir esse custo, esse risco também iminente dentro do ambiente de trabalho com o pessoal. Entendi. Flávia, você quer falar também? Quero, Eduardo. Boa noite a todos. Eu acho importante essa questão que foi colocada, né, dos acidentes que podem ocorrer dentro da nossa empresa. E como tem essa certa dificuldade para a gente fazer essa estatística, vez que ainda não tem em Minas nenhuma empresa funcionando, de repente seria o caso da gente entrar em contato, se alguém tiver algum contato, com uma vistoriadora de outro estado, para ter essa estatística mais próxima, mais real, na verdade, né? Porque aqui vai ser difícil, porque não vai ser muito no achismo, a gente não tem nenhuma funcionando. Eu particularmente tenho um convívio muito próximo em São Paulo e levei alguns carros em ECVs em São Paulo. O formato lá é um pouco diferente, porque eles são bem mais compactos. Existem ECVs lá que tem um único box de vistoria, para você ter uma ideia, e eles são compartilhados com a vistoria cautelar. É permitido, totalmente permitido no negócio a duplicidade ele pode ser tanto um ECV quanto um vistoriador cautelar, né? E os formatos do negócio são muito diferentes. Minas é muito desafiador para a gente ter outro estado como referência, exatamente por essa característica bem peculiar que o estado de Minas está colocando. Eu acho um pouco difícil a gente achar alguma coisa mais próxima, a não ser que alguém conheça aí. No estado de Minas tem uma exigência, são 3 diferenças, né? Veículos de grande porte, tem que ter alguma coisa, tem ECV de grande porte, ECV médio, pequeno, tem algumas situações que deixa o projeto caro, né? Deixa o projeto caro. Mas, assim, sinceramente, eu não consigo
ainda hoje, assim, é a nossa primeira reunião, a gente espera que isso, até na terceira reunião que nós vamos começar a construir o documento, nós consigamos chegar num número, né, num real, alguma coisa certa, né? Porque às vezes o certo pode ser até mais do que está aí, né? Às vezes o certo. E às vezes não, às vezes pode ser que a gente consiga chegar em alguma coisa menor, vamos dizer assim, né? Então é para isso que nós estamos aqui. Guilherme? Boa noite. Eu queria ver se alguém sabe aí como que o Detran chegou nesses valores. Eu não sei como que chegou, né? É um valor diferente dos outros estados. Então, eu queria saber se alguém sabe isso aí. Eu, particularmente, eu não sei. Eu não sei. Você sabe, Eduardo? O que eu sei é que essa questão do valor, que isso foi feito por um órgão que não é bem dizer um órgão, né? A Secretaria de Governo, que então era onde o professor Matheus Simões era secretário, antes dele ser candidato a vice-governador, tem uma comissão, chama CTL, Comissão Técnico-Legislativa, que lá, o que eu tenho de informação é que lá que foi feito isso, né? Que é de onde nasceu o decreto, que é de onde nasceram essas definições. É o que eu tenho de informação. Bacana. Então, eu acredito Edileuson? que é planilha. Então, tem que olhar essa planilha deles para verificar como é que é o custo, para saber o que está certo e o que está errado. Você acha que você acha que a gente consegue chegar nessa planilha? O número não foi inventado, eles foram calculados, né? Então, tem que identificar como que eles calcularam para verificar aí se tem condições de abaixar ou não. Então, nós vamos tentar ver se a gente consegue aproximar desse documento, né? Olha aqui, gente, o Flávio me mandou no WhatsApp aqui os valores que foram agora definidos lá para o Espírito Santo, que é uma instrução de serviço de sexta-feira. Pequeno porte, a vistoria simplificada, que a vistoria simplificada seria o que em São Paulo eles chamam de mera, né? R$ 85,92, a vistoria normal, ou seja, completa, R$ 124,58. Médio porte, que entra aí os automóveis, a completa 150,36 e a simplificada 98,81. E os veículos de grande porte, 171,84 e a simplificada 111,69. Ou seja, quem sabe, e aí não sei se alguém tem informação também, porque pode ser que lá no Espírito Santo eles tenham feito também um estudo para poder chegar nesses dados, nesses números. Porque, corrija-me aí, pessoal das TIs, Guilherme, Flávio, Neca, enfim, quem está aí de TI, Jorge, pelo que eu entendi da instrução de serviço do Espírito Santo, o preço lá não é mais variável, né? Porque até então era valor máximo. O que eu entendi é que agora o valor é fixo, ou seja, ninguém pode praticar um valor diferente disso. É isso mesmo? Quem pode esclarecer isso? Sim, é isso. Pois é. Alguém teria algum contato lá no Espírito Santo para poder saber se eles têm algum estudo disso? Quem sabe lá, né? Lá há já um estudo atualizado sobre isso? Eduardo, lá é R$ 85,00 com ATI. Né? Por exemplo, bicicleta, 126 com ATI. Então, por isso que eu falei que é importante saber como que o Detran chegou nesses valores para tentar identificar se realmente faz sentido eles questionarem o valor que saiu no decreto. Se for o governo mesmo que fez, né, tem que olhar na planilha dele se por acaso tem algum erro. Né? Eu acho que... Lá quem é que paga? É o governo ou é o cidadão? Não entendi a pergunta. Lá quem é que paga? É o governo ou é o cidadão? É o governo. Não, desculpa, é o cidadão. É o cidadão. Mas ele definiu um preço público, né? Então, eu vejo aí o preço, teoricamente, em todos os estados são mais ou menos, principalmente no Sudeste, deveria ser mais ou menos padrão. E é isso que o CEPLAG está questionando, né? Por isso que eu insisto em verificar essa planilha para verificar se tem alguma análise que foi feita de forma errada.
Só um comentário. E hoje, com a quantidade de historiadores que está pedindo, já é inviável na grande maioria das cidades. Acho que o grande ponto é se comparar com outros estados, a base de comparação, uma vez que você tem exigências diferentes, né? Você tem um número mínimo de vistoriadores, você tem uma infraestrutura mínima a ser garantida. Então, acho que isso é o principal ponto que acho que fica complicado comparar, fazer essa base de comparação. Outro ponto, Eduardo, que eu ia comentar sobre análise de risco. Não sei se para levantar custos dessa análise, o custo envolvido no que pode ser gerado dessa análise, talvez consultar uma seguradora que tenha uma cobertura completa para esses pontos que a gente levantou. Acidente durante manobra, acidente... A própria infraestrutura, por mais que seja o cidadão que vai fazer as manobras dentro do estabelecimento, você tem um risco de colisão, danificar alguma coisa ali dentro que pode não ser arcado pelo Estado e não ser arcado pelo cidadão. Então, de repente, fazer uma análise junto a uma seguradora de quanto ficaria um seguro médio que tivesse uma cobertura completa para esse tipo de cenário, né? Sim, bacana, perfeita essa sua sugestão, Edilelson, e eu anotei aqui para a gente poder colocar na ata, e a gente depois ver quem que pode estar fazendo essa solicitação de proposta, né, desse tipo de seguro. Tem um rapaz, inclusive, que está montando uma empresa de vistoria, ele tem uma corretora de seguros, eu vou falar com ele, talvez ele possa nos ajudar nisso. Mas é claro que existem outros riscos que aí talvez as seguradoras não tenham como fazer um cálculo, né, gente? Que é um risco do negócio no que se refere à aplicação de sanções. É uma das coisas que me preocupa muito no início de essa terceirização todos terão vistoriadores, não todos, né, gente, mas a maioria das empresas terão vistoriadores inexperientes. E não é um curso de uma semana que vai transformar ninguém num vistoriador pleno, não é. O cara vai ter que trabalhar um tempo para ele poder realmente adquirir experiência e maturidade. E a resolução do CONTRAN, a 941, ela é muito dura nas sanções. Basta que a ECV descumpra o regulamento técnico, ou seja, execute uma vistoria de forma errada num único veículo, e se isto for objeto de uma fiscalização, se aquela vistoria for objeto de uma fiscalização, a menor sanção é suspensão das atividades por 30 dias. Então, esse é um risco considerável que as empresas terão, né, e que talvez isso possa também ser utilizado como fator de cálculo, principalmente no primeiro ciclo de credenciamento, nos primeiros 2 anos. Eu creio que lá no 3º ano, depois que então tivermos aí a renovação do credenciamento, esse risco cai substancialmente, porque os historiadores vão estar melhor preparados, melhor capacitados e terão aí muito mais competência para executar a atividade. Mas, no início, é um risco que realmente preocupa, né? Walter, você levantou a mão novamente? Eu contratei um seguro complementar ao da portaria para a cobertura dos equipamentos, pensando no risco do negócio, tá? E eu me prontifico a colaborar para verificar essa questão, essa cobertura, se há ou não, e caso não há, qual é o custo que se tem para isso, eu posso verificar isso sem dificuldades. Bacana, Walter, bacana. Tá. Edileuson, você está com a mão levantada também? Desculpa, acabei não baixando a mão da outra vez. Ok. Luiz Neca, está com a mão levantada, diga lá. Oi, boa noite a todos, tudo bem? Meu nome é Luiz Neca, sou da Oxnet. 2 coisinhas que eu queria falar. Certamente, cada um de vocês, quando entraram nesse negócio, chegaram a fazer alguma planilha, ou alguém apresentou para vocês essa planilha. Então, sugiro que repassem para o Júnior, para o Zeca, que eu acho que é bem interessante, como referência. E outra coisa, com relação ao Espírito Santo, esses valores, para você ter uma ideia, essa IES foi feita agora recentemente, ela tem uma série de exigências a nível de tecnologia, que o valor que é cobrado lá hoje, 11, 12 reais, não vão ser nem ficha para chegar. A outra questão que vocês podem ver, Mato Grosso do Sul, hoje o valor médio da vistoria está na casa de 180 reais. E tem menos exigências da ICV do que vocês fazem aí,
e muito mais tecnologia. Então, assim, cada estado tem o seu formato. Minas, eu vejo que é um estado seguro, né, com relação à parte de tecnologia, e outro ponto que não pode se deixar de observar é que está saindo da mão da polícia, né, e está indo para o setor público. Então, queira ou não queira, um cidadão que chega para, não anota esse vidro, não anota esse pneu, esse para-brisa, para um policial é muito mais difícil. Para um privado é muito mais fácil. Então, ele tem que ter, sim, um bom preparo, um investimento forte, um processo mais seguro na parte tecnológica e também exigir mais da ICV nesse compromisso. Então, não vejo problema hoje, sinceramente, de Minas Gerais, que é o valor. Hoje você tem estado, você pega a Bahia, 250, 240 reais uma vistoria. Então, outra sugestão que eu dou é justamente essa. Atualizem os valores das vistorias nos estados, que vocês verão que não é esse o problema em Minas Gerais, na minha opinião, né? Eu acho que o problema em Minas está na questão do Estado pagar e não o cidadão comum pagar. Então, fica aí uma sugestão desse grupo, acho que tem muita informação para somar, e o que a gente puder apoiar, conta com a gente aqui. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Luiz. Fran, pode falar. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Meu nome é Francisco Portela, eu sou de Uberaba, né? Estou sofrendo a mesma dor que vocês. Eu venho de 25 anos da iniciativa privada, então, quando a gente fala de iniciativa privada, a gente pode entender que tudo que é planejamento, tudo que é prazo, tudo que é ação, as coisas caminham de uma forma diferente, né? E aí, ouvindo todos esses fóruns, né, e até agradeço o que vocês estão fazendo, tá, é de assustar, né? Eu fico imaginando um projeto desse tamanho que envolve o Estado, como é o Estado de Minas Gerais, a gente está rediscutindo coisas que já estão numa portaria, que são bases desse projeto, tá? Eu não sei se realmente, aí, como o colega disse, se o custo realmente é o mais importante, tá? Eu não sei se o mais importante agora, a gente como time, como grupo, é realmente forçar que o que foi prometido nessa portaria, ela seja atendida no começo, a gente tem um início de operação, porque a gente está aqui discutindo, mas a gente não sabe quando vai começar, quando inicia o trabalho, a gente não sabe se a portaria vai sofrer por alguma mudança, se vai para o legislativo, se não vai, tá? E aí a gente fica conversando de outras coisas que talvez, na minha opinião, possam emperrar o início do trabalho, tá? Acho que se a gente se unir realmente como a gente está fazendo, mas com muita seriedade, com muita propriedade, as coisas podem caminhar de uma forma melhor, tá? Mais do que preço, tá? Minha análise falando por Uberaba, onde eu estou, é a quantidade de pessoas por vistoria. Eu acho um absurdo um historiador realizar apenas 16 vistorias, sendo que a cidade, né, eu acho que é um problema de todos, ela não tem essa demanda toda para o número de empresas que foram colocadas aí para ser cadastradas, tá? Então, eu acho que a gente tem pontos mais relevantes, tá, mais importantes, para que a gente possa garantir, num prazo muito curto, o início, porque o negócio está ficando inviável, gente. Embora eu não estou pagando o salário, né, mas eu estou pagando aluguel, teve investimento, isso está tornando... Quanto mais tempo a gente fica parado, quanto mais tempo a gente discute o sexo dos anjos, mas uma coisa não toma a decisão correta, não começa, a gente só fala e a coisa vai ficando. Muita gente vai ficar para trás, vai parar, tá? Então, desculpa o desabafo, fica meu sentimento, porque eu não tenho com quem falar, né? A gente não consegue falar com ninguém, com o Estado, com as pessoas, né? Eu vejo que o Estado não está nem aí com a gente, e, na verdade, quem está sentindo a dor é cada um de nós que está nessa reunião hoje, tá? Obrigado. É com esse objetivo que nós estamos fazendo essa ação aqui, para você, aí de Uberaba, sair da arquibancada e passar para dentro de campo, para realmente dar a sua ideia, dar a sua contribuição, você entendeu? É o que a gente precisa. Nós aqui, da Viveng, nós não estamos atrás de holofotes, certo? Nós estamos atrás do resultado. Eu tenho 16 anos nesse ramo, já passei por 2 outras situações,
Hoje eu estou um pouco mais sereno quanto a isso, mas porque já teve outras ocasiões, você entendeu? Mas nada disso que estamos fazendo hoje, essas ações assim, foram feitas no passado, e num passado recente. Você disse para mim aí, para todos, que você não fala com ninguém, você não tem ninguém para falar. Então, essa é a realidade. Hoje, nós estamos tentando criar um caminho, uma forma de você, da onde você estiver, ter voz. E a sua voz chegar em quem pode, inclusive, ajudar. Hoje a questão que nós estamos falando é essa questão, preço, viabilidade, né, econômica. Outro dia serão outros temas, tá? Caso você quiser falar sobre outros temas, faça a inscrição. Guilherme? Boa noite a todos. Eu falo de Dores do Indaiá. Eu acho que a maioria, ou se não todos os empresários, fizeram uma viabilidade econômica antes de decidir se iria fazer o pedido de credenciamento ou não. Dezembro, janeiro, fiz uma viabilidade econômica, testando números, se eu tivesse um concorrente, se eu tivesse 2 concorrentes, e isso analisando o preço conforme o FENGS que está dentro da portaria. Então, hoje, se o Estado está pensando em mudar esse valor tabelado, eu acho grande responsabilidade do governo, porque se fosse um valor abaixo, estipulando que iria ter X concorrentes, muita gente não iria entrar no mercado, né? As pessoas hoje entraram no mercado sabendo do valor e do risco de investimento que iria fazer. Então, hoje, dentro do cenário, com vários concorrentes entrando no mercado, a gente tem uma noção do risco que a gente está correndo do nosso investimento, se a gente vai ter lucro, se a gente vai ter prejuízo nos primeiros meses com grandes concorrentes. Então, não sei se isso está rondando em várias conversas, vários fóruns, da possibilidade de mudar valor. Eu acho que isso aqui é inaceitável. Acho que a gente tem que discutir, fazer outras propostas para o governo, como o número de funcionários. No mínimo 2 funcionários, a gente concorda, porque um tem que ajudar o outro na hora da vistoria, dar seta. Eu já não coloquei um box de veículo pesado, porque na minha cidade tem 7% da frota que é de veículo pesado e não vai compensar eu pagar um funcionário para isso. Vamos conversar com o governo sobre tirar a exclusividade, vistoria do Detran, para a gente agregar valor em outros serviços. Por que não fazer cautelar? Por que eu não posso vender um produto dentro da minha SCV? Para agregar, para a gente ter um lucro maior, porque se a gente for viver somente das vistorias do Detran, vai ficar complicado pelo número de concorrentes que hoje todo mundo vai enfrentar. Logicamente, prestando esse cuidado de não vender produto que vai interferir na vistoria. Mas por que a gente não pode vender um cheirinho, né? Por que a gente não pode vender um tapete? Então, assim, valor é indiscutível. O governo tem que cumprir o que ele colocou desde o início. Mas outras questões para a gente agregar valor, para a gente ter uma segurança de viabilidade econômica é válido. Eu faço coro ao que você disse, tá? E te parabenizo pela sua colocação. Essa questão de agregar valor ao negócio é algo que eu falo isso já há algum tempo, e beira a loucura, né? Você pensar que o principal público de uma empresa de vistoria é o cara que acabou de comprar um carro, né? E, eventualmente, esse carro que ele acabou de comprar tem, por exemplo, um débito de PVA, tem uma multa pendente. E o pré-requisito para ele transferir esse carro para o nome dele é ele quitar, ele saldar essa dívida. O Detran de Minas Gerais, como o Detran de vários outros estados, eles têm um credenciamento de empresas que fazem o parcelamento do débito, né, desses débitos, PVA, multa, etc. Você já imaginou que bacana seria a SCV ter ali uma maquineta de cartão de crédito e fosse dessas empresas que são credenciadas pelo Detran? Ok, não se discute isso. Mas naquele momento que o cara está ali no seu balcão, dentro da sua loja, você consulta e falou, amigo, você tem aqui um débito de PVA de R$400, você não quer já parcelar aqui, não? Puf, põe a maquineta no peito do cara e uma quirela daquilo ali fica com você. Né? Outras vistorias, vistoria voluntária, as pessoas falam muito em vistoria cautelar.
Mas, para mim, a coisa é até muito mais abrangente do que isso. Hoje o nome é cautelar, mas tem a vistoria para seguradora, não tem? Tem outros tipos de vistoria também, ou seja, vistoria voluntária, qualquer vistoria, né? Por que a ECV não pode fazer? Eu não entendo porque, acho um absurdo isso, né? E aquilo que você falou, Guilherme, a empresa poder vender serviços e produtos que não conflitam com a atividade. Você falou aí um tapete, um cheirinho, eu vou além, né? Por que a empresa de vistoria, eu conheço um caso disso em Governador Valadares, o espaço que a pessoa está utilizando para poder montar a ECV era um lava-jato. O cara tem um espaço imenso, ele não vai usar o espaço todo, e ele tinha lá, tem ainda, né, um espaço que ele poderia continuar sendo um lava-jato. Qual o problema do cidadão que fizer a vistoria, o cara optar por ali mesmo já lavar um banco, um estofamento, tapete, lavar o veículo dele? Qual o problema nisso? Não vejo problema. Então, esses pontos, e aí, claro, isso entra em outras searas, mas eu acho que nós sim podemos considerar isso aqui, né, se for, claro, né, de comum acordo, para que a gente possa levar esse pleito de uma forma detalhada, né, para que o meu sentimento, gente, do momento que nós estamos vivendo essa transição da CEPLAG saindo do DETRAN, melhor dizendo, saindo da segurança pública, da Polícia Civil, indo para a CEPLAG, o que me dá frio na barriga é o tempo que eles podem levar para se apropriar do que é o assunto, para se apropriar do conhecimento. E quanto mais as pessoas que estavam no, então, DETRAN saem do órgão para poder fazer as suas atividades de polícia, elas levam esse conhecimento embora também, né? E quanto tempo esse povo vai demorar para poder absorver esse conhecimento? E daí eu acho que tem muito valor esse trabalho que nós estamos fazendo agora, que é o quê? Levar a coisa já mastigada, justificada, né? Porque também eu acho que nada pode ser na base do achismo, né? Eu acho isso, então vamos aquilo ali. Não, vamos justificar isso que você colocou, Guilherme, né? É conflito de interesse fazer outra vistoria? Claro que não. É conflito o cara poder vender um tapete, um cheirinho, o cara poder fazer um parcelamento de débito, o cara fazer ali um trabalho de revitalização de uma pintura, de cristalização de uma pintura para a vistoria de transferência. Isso não é item de verificação. Na cautelar até mas na vistoria de transferência não, né? Então, por que não? Né? Faço coro com o que você disse. Walter. Eu acho que a minha sugestão para seguir um caminho para a gente elaborar o documento, a primeira coisa delas é o seguinte: no meu entendimento, se o governo, se está na portaria o valor e o governo tende a mudar, eu acredito que ele não mude sem alguma justificativa, simplesmente não coloque um valor arbitrado. Essa é a expectativa que a gente tem. Caso isso ocorra, acredito que tem algum embasamento. Mas eu acho que a gente tinha que partir para dois viés. Um deles é essa questão do valor de cumprimento da portaria, tá? Que não é um valor exagerado, igual está acontecendo em outros estados como referência. Eu acho que eu conheço, acho que o menor lugar, o menor valor, por exemplo, hoje em São Paulo, eles usam isso como uma parte comercial. Eles têm uma tabela, mas literalmente eles não seguem a tabela, eles brigam por valor, por reais, para puxar uma loja, para puxar um consumidor. Um cara que vende, um microvendedor de veículos tem um preço diferente dentro de um posto de vistoria. E uma outra coisa que eu acho que a gente deveria trabalhar também, que eu acho que é fundamental para a análise de viabilidade econômica do negócio, é essa questão dos colaboradores, que aqui vai de encontro ao que o Guilherme falou. Se você não tem demanda na cidade, como que você vai ser obrigado a ter 4 vistoriadores? Se você disponibiliza a sua agenda dentro do site do DETRAN, e você tem apenas 2 vistoriadores, mesmo que eles limitem a 16 vistorias por dia, se você não tiver 3, você não vai ter a demanda para isso, porque o sistema é randômico, pelo menos o desenho até inicialmente. Então, assim, por você optar, você pode ter, eu acho que a questão de obrigar a ter 4 vistoriadores e não dosar o limite da demanda é muito complexo para a gente. Isso inviabiliza muito o negócio, né? A gente não tem noção de quantas empresas estão entrando e a gente sabe que a gente tem um custo fixo indiferente de quantas empresas entrar. E aí esse número vai espremendo. A cada vez que
tem mais um concorrente, você tem menos vistorias, e aí o negócio vai apertando, entendeu? Então, assim, eu acho que pelo menos a gente poderia propor alguma flexibilização no número de vistoriadores. Por exemplo, eu estou numa cidade que tem 140 mil habitantes, eu estou mais próximo, eu tenho o mesmo exigência do que uma cidade que tem 400 mil habitantes. Então, assim, é complexo demais. Eu estou mais perto do mínimo, por exemplo, do que do máximo. E eu estou engessado na estrutura. Então, para a gente é bem complexo isso. A viabilidade econômica nessa parte é desafiadora, vamos dizer assim. Quero fazer um comentário disso que você colocou, Walter. Realmente, essa regra que foi colocada de um vistoriador por box e o vistoriador poder fazer no máximo 16 vistorias por dia, ela é cruel, porque ela, inclusive, prejudica aquela empresa que tem vistoriadores já experientes, competentes. Porque vamos fazer um cálculo mais ou menos aqui, 8 horas por dia de trabalho, 16 vistorias por dia, ou seja, supõe-se que cada vistoria demorará 30 minutos, mas a depender da experiência do vistoriador, e aí tem Júnior, Zeca, pessoas que fazem isso aqui em Minas Gerais, que conhecem a realidade da nossa frota. Tem veículo, você pega uma motocicleta, e o cara gastar mais que 10 minutos ali é muito, dependendo da condição dela. Claro. 30 minutos hoje é muito próximo de uma vistoria cautelar. Tem mais experientes no grupo aí. E eu digo mais ainda, essa quantidade de vistoriadores, é claro que aí a gente entra em outras searas, que é como se fazer o cálculo da distribuição equitativa dessa demanda, né? Mas, enfim, sem entrar com essa preocupação, seria muito bom que coubesse unicamente ao empresário quantos vistoriadores ele precisa ter, até porque o mercado ele não é linear. A quantidade de vistorias que tem em janeiro não é a mesma que tem em fevereiro, que tem em março, que tem em abril, maio. Né? O mercado ele oscila ao longo do ano. Né? Nós temos períodos do ano em que, historicamente, o volume de vistorias cai, como nós temos períodos do ano que, historicamente, o volume de vistorias aumenta. Né? E que nós estamos sujeitos a fatores econômicos também. Né? Nós, em 2023, estamos vivendo uma taxa Selic altíssima, que está difícil para as pessoas comprarem veículos usados com financiamento. E o grande mercado de veículos usados é com financiamento. Então, estou anotando isso aqui, Walter, ótima sua colocação, vamos trabalhar isso, vamos pensar em como que a gente consegue trazer isso para esse estudo de viabilidade. Porque o desafio também que nós temos ao pensar isso em tese, quando você reduz a quantidade de vistoriadores, você está reduzindo o teu custo operacional. Né? E com isso, se você aumenta a quantidade de vistorias que cada vistoriador faz, em tese você também está aumentando a sua margem de lucro, porque então você está diluindo a sua despesa com uma quantidade maior de vistorias. Por outro lado, nós temos a demanda histórica do nosso estado, por cidade, e aquilo que nós temos de projeção da quantidade de empresas que serão credenciadas em cada cidade, que é o que a gente consegue extrair lá do portal da transparência. Então, cruzar isso é muito interessante. Eu montei uma planilha sobre isso. Belo Horizonte, por exemplo, a última vez que eu atualizei, nós já tínhamos 88 empresas, né, em processo de credenciamento em Belo Horizonte. A quantidade de vistorias para Belo Horizonte já estava em torno de 700 por empresa, ou seja, já era algo que começava a dar dor de barriga. Para o cara ter 8 vistoriadores, era algo que, a depender do valor do aluguel, o cara já está complicado. Então, é um desafio. Flávia? Flávia? Então, isso aí eu não sei se seria uma coisa possível, uma ideia, mas para se discutir. Ter uma quantidade de empresas, ECVs, por habitantes, porque atingiu determinada quantidade, fechar o credenciamento, alguma coisa nesse sentido. Porque tem cidades do interior, também, viu, o Guilherme falou que é de Douro, sou aqui de Abaeté, que já tem 2 aqui. A terceira provavelmente inviabiliza o trabalho aqui. Então, e nós estamos passando a pior parte, que é de aguardar, tendo que pagar aluguel e tudo mais. E depois chega uma terceira, que vai, quando já estiver andando as coisas, que não vai ter dívida nenhuma para pagar, e vai ser muito mais fácil, né, delas atuarem.
Então, aqui em Abaeté são 23 mil habitantes, é uma cidade pequena, não caberia uma nova empresa. E já tem duas com 2 boxes. De repente, uma saída era isso, colocar determinadas vistoriadores a cada quantidade de habitantes ou de veículos. Então, Flávia, quero fazer um comentário sobre isso que você colocou. O decreto 48453, ele foi alterado pelo 48.511 em setembro do ano passado, no dia 24 de setembro, se não me falha a memória. E nessa alteração, que foi quando separou, gente, a remuneração da TI da ECV, vocês vão lembrar disso, que então era 26 UFENGs, a ECV pagando a TI, e aquele decreto alterou, ficando 26 para a ECV, 4 para a TI, o Estado pagando a TI. Nessa alteração também trouxe para o amparo legal do credenciamento a lei de licitações. Então, a lei vigente era 8.666, hoje já é a 14.133. Essa lei, a 14.133, ela tem um capítulo 10, que trata o credenciamento como sendo um procedimento auxiliar de contratação pública. E o artigo, eu estou até com ele aberto aqui, o artigo 79 é o que trata sobre o credenciamento. E ele diz explicitamente o seguinte: a administração deverá divulgar e manter à disposição do público, em sítio eletrônico oficial, edital de chamamento de interessados, de modo a permitir o cadastramento permanente de novos interessados. Ou seja, pressupõe-se que credenciamento não fecha, que credenciamento não tem limite. Isso é um desafio que os estados enfrentam. Há uma corrente, né, de hoje um outro entendimento sobre isso, mas que não tem ainda amparo em lei. Isso eu estou falando pelo conhecimento que eu tenho, eu não sou advogado, né, por isso também tem um grupo de trabalho que vai tratar sobre legislação, e espero que nesse grupo entrem aí advogados que possam nos auxiliar nisso, mas em tese não é possível fechar credenciamento, e o que eu estava dizendo há uma corrente que hoje defende o princípio da concorrência ruinosa. O que seria essa concorrência ruinosa? Se muitas empresas se credenciam numa mesma cidade, e essa demanda ela é distribuída de tal forma entre os credenciados que não tem mais, a receita não custeia as despesas de um, acaba não custeando de todos. E nesse exemplo da Vistoria de Minas, isso poderá acontecer, porque a distribuição da demanda será equitativa. Ou seja, né, Guilherme é em Dores. Se ficar ruim para o Guilherme em Dores, não vai ficar ruim só para ele, vai ficar ruim para todos que estiverem credenciados em Dores. Isso pode levar à falência todos da cidade. E com isso, nós não termos mais a oferta do serviço, que é um serviço essencial para a sociedade em Dores. Então, é algo que, de repente, pode ser trabalhado. Eu sei que o Tribunal de Contas de Minas discute já há algum tempo, e parece que há uma decisão a sair nos próximos dias, sobre credenciamento de clínicas, para que se feche credenciamento de clínica. Né? Quem sabe vem aí uma decisão do Tribunal de Contas do nosso estado que possa dar minimamente um amparo para que o governo tome uma decisão no sentido de fechar credenciamento. Eu, particularmente, não creio que isso seja algo muito possível, porque tudo que eu ouvi dizer de todas as reuniões que eu participei ao longo desse processo, dessa terceirização, sempre houve uma preocupação muito grande quanto à legalidade do processo, principalmente considerando o histórico recente de 2018, daquelas portarias incrivelmente absurdas, e que o Ministério Público e a Assembleia ficou no encalço, né, e que deu no que deu em 2018. Então, mas, né, o objetivo nosso aqui é colocar tudo na mesa e trazer. É isso aí, né, vamos trazer isso para a mesa. Quem sabe eles têm uma solução para isso, né? Às vezes eles enxergam também algo que a gente não enxerga, não é? Leandro. Júnior. Dá licença, só um minutinho. Flávia, nós até há pouco estávamos falando sobre ideias, né? Porque essa sua preocupação não é só sua, ela é de todos, né? Nós que estamos no negócio, por exemplo, nós estamos aqui em Uberlândia já há 16 anos, né? E temos conhecimento de mercado, tudo
que foi feito até agora cai no sentido assim de que uma pessoa que vai iniciar o projeto de vistoria agora tem a mesma participação que eu, que, né, tem anos de mercado aí. Mas aí o que a gente, na questão da viabilidade econômica, nós estamos pensando, às vezes, em levar algo para que a gente, para que antes do credenciamento, antes do credenciamento, antes de iniciar, fazer sim um estudo de viabilidade econômica, feito por uma entidade que terá acesso, por exemplo, a quantas empresas, quantas vistorias faz. Ó, se a viabilidade econômica existir for positiva, uma empresa séria, né? Aí sim dá sequência no processo de credenciamento. Porque hoje é uma coisa assim, muito complicada. Hoje, esses leads aí de franquias pegam as pessoas de surpresa. E o brasileiro, vamos colocar assim, acho que 50% dos brasileiros são empreendedores, gostam de empreender. As pessoas ativas aí há 30 anos adiante, eles querem uma oportunidade. E realmente aparece uma oportunidade com promessa de ganho que estão dizendo aí 50, 60 mil reais, as pessoas vão entrar nesse negócio, né? E só que quem entra não sabe quantas empresas tem na sua cidade, quantos vão entrar. Então, esse estudo de viabilidade econômica que nós estamos tentando ver se criar algo bacana para tentar não terminar. Bom, eu acho que não pode, sim, fechar o credenciamento, mas, pelo menos, olha, se você entrar, esse é o risco que você corre, mais ou menos assim. Leandro, você está com a mão levantada, depois aparece para mim como Mundial Oficial, não sei o nome. Leandro? Desculpa, Eduardo, eu dei um probleminha aqui na internet. Boa noite a todos. Meu nome é Leandro, eu estou aqui em Bicas, próximo a Juiz de Fora. Eduardo, eu estou ouvindo atentamente os amigos aí, né? Solidarizo também, porque faço parte, né, desse grupo, né? Só que essas proposições, elas são, para mim, são todas viáveis, palpáveis, mas antes do credenciamento, ele não seria negativo para a gente, porque o Estado ventilou, né, não oficial, que pode ter abaixar o custo, abaixar o preço, perdão. E a gente levando esses subsídios a eles, seria dar mais força para que a justificativa dele seja dos 130, a menos do que os R$ 130? Essas proposições não deveriam ser depois do credenciamento para aprimorar o projeto? Leandro, bom, eu acho que a intenção de todos aqui é para que a gente possa justificar os 130,96, não menos, né? Por isso eu acho que a grande preocupação da gente realmente ser detalhista em quais são os custos reais do negócio, de riscos que a maioria das pessoas não enxerga, para que a gente possa justificar. E o valor de remuneração tem que ficar nessa ordem de grandeza, ainda mais considerando a quantidade de empresas que estão pedindo credenciamento, né? Porque pega o caso aí do Miller, né? O Mundial Oficial, agora eu vi a foto, agora eu sei quem que é o Miller. Barbacena. Né? Não, desculpa, eu achei que fosse o de Barbacena. Imagine 4, 5 empresas na cidade dele, todas vão quebrar, não tem condição, né? Sim. Então, quanto mais detalhista a gente for, e o objetivo é demonstrar que não se pode mexer nisso, né? Até porque mexer também, e isso é um sentimento que eu tenho, uma opinião pessoal minha, eu tenho medo do risco de uma insegurança jurídica, de se reduzir o preço e empresas começarem a entrar na justiça dizendo, peraí, o edital que estava publicado, a minha remuneração era de 130,96, você não pode mudar a regra do jogo no meio do caminho,
né? E quando esses debates vão para o judiciário, a gente perde o controle sobre isso. Eu tenho medo disso. Não, sim, eu não sei se eu estou me fazendo por entender a minha colocação, porque o 130 é igual um amigo antes falou, é o mínimo, é igual você falou, juridicamente, você me lança uma portaria dizendo quanto que eu vou te remunerar. Agora, por algum motivo que eu não sei, né, que foi ventilado isso, vai diminuir o valor. Então, quer dizer, agora a gente vai fazer aprimoramento do processo antes mesmo da gente estar credenciado, entendeu? Não questionando nada, apoio 100%. É o meu, igual você fala aí, né? Eu estou junto com todo mundo. Eu quero trazer valores para dentro do meu negócio, eu quero trazer outros produtos que não vão ser conflitantes, só que o mínimo já está na portaria. Né? É isso aí. Seu Mário, só estava com a mão levantada. Diga lá. Boa noite a todos. Sou o Mário Demarque e vou opinar também aqui a respeito da... Eu não sei de onde surgiu, né, que eles vão baixar o valor, e gostaria de saber o seguinte, não sei se tem algum advogado no grupo, a partir do momento que eles colocaram aí a portaria, eles podem baixar o valor, porque houve um grande investimento da parte de todos, pensando nesse valor. Eu trabalhei em ECV por 7 anos no estado de São Paulo. E o cara que fez essa portaria, infelizmente, não entende nada, não sei como que ele está no Detran. Primeiramente, começando pelos equipamentos que eles estão exigindo aí. Paquímetro não é ECV. Paquímetro é usado para torneiro mecânico, não tem nada a ver. Trena, 50 metros, trena de 5 metros, vai medir um carro. Isso aí é para ir metro. O pessoal vai fazer uma vistoria de metro. A vistoria, a ECV não usa nada disso aí. Inclusive aquele medidor de espessura que o Estado de São Paulo usa também, que é para fazer a vistoria cautelar, para você ver se o carro é batido, se o carro tem retoque. Ela até entende. Agora, uma ECV, você vê se o carro é batido, isso aí não é função da ECV. Né? E questão aí de valores, nessa vistoria que eu trabalhei em São Paulo, a gente sempre calculou o seguinte, em torno de 15 mil habitantes comporta uma vistoria, a R$120, porque o custo de uma vistoria, mais ou menos, ela sai em torno, depende de município a município, porque o valor do funcionário, às vezes, tem que pagar um pouquinho a mais, porque a cidade é um pouco maior, o aluguel, às vezes, também é um pouquinho mais elevado, mas sai em torno aí de 7, 8 mil reais o custo. São Paulo não exige dois vistoriadores, sim um só. Aí, se você é dono da ECV, você vê que você está perdendo para o concorrente porque ele tem mais funcionários, atende mais rápido, automaticamente você se obriga a contratar um outro funcionário. Agora você pega numa cidade aí que, igual a Flávia citou há pouco, 23 mil habitantes, 2 ECVs, já vai dar 12.500, 11.500 pessoas, né, por habitantes por ECV. Então já está bem baixo do que é o normal, do que a gente tem visto aí no estado de São Paulo. Aí 2 funcionários, ele vai fazer 4, 5 vistorias por funcionário, por dia. Então, colocaram aí 16 vistorias no máximo por funcionário, por vistoriador. Eu creio que quando eles fizeram essa portaria, eles pensaram que não ia ter tanta demanda, tanta gente se credenciando. O cara achou que, de repente, 40, 50 mil habitantes, vai ter uma ECV só. Porque não tem fundamento. É um negócio que jamais, um lugar que tem 22 mil habitantes, ter 2 ECV, de repente a pessoa vai achar, vai crescer o olho, pode pôr até 3. Entendeu? Então não vai fazer 80, 70 vistoria por mês. Então não vai ter lucro nenhum. Esses índices que eu passei, que é nas empresas que eu trabalhei no estado de São Paulo, sobra aí 4, 5 mil reais por mês. Entendeu? Isso é de uma cidade de 15 mil habitantes, com uma ECV, com um funcionário. Entendeu? Em torno mais ou menos disso. Aí, eu não entendo de onde tiraram esses números aí, de pôr 16, colocar esses equipamentos aí malucos aí, 3 equipamentos
com calibração, um não poder emprestar para o vizinho ali. Estão achando que vai ser assim, um carro atrás do outro. Ou seria se fosse, né? Mas não tem nem lógica, nem fundamento que eles estão pondo aí. Eu falo por conhecimento próprio, que quando eu estava em São Paulo, eu trabalhei por 7 anos lá, uns 6 anos, quase 7 anos com ECV. Então eu tenho conhecimento de causa aí, eu sei que realmente está totalmente errado isso aí. Seu Mário, e eu ainda acrescento ao senhor o seguinte: Minas Gerais, como é um estado muito grande, e claro, não é um estado tão rico quanto o estado de São Paulo, nós ainda temos uma grande diferença do poder aquisitivo das pessoas nas cidades quando comparado às cidades maiores. Então, obviamente, esse mercado de compra e venda de veículos ele não é igual em todas as cidades do estado. Nas cidades mais ricas, claro, você tem então pessoas com poder aquisitivo maior que conseguem, né, estar nesse mercado de compra e venda. Agora, cidades mais pobres, não. Você pega o norte de Minas, por exemplo, que tem ali quase que 300 municípios, né? Ou as pessoas não têm esse giro na compra e venda, ou quando ele acontece de forma absolutamente irregular. As pessoas não transferem a motinha para o nome deles, eles não transferem o carro para o nome deles, né? Quem conhece bem o norte de Minas sabe que muita gente tem carro em fazenda que não tem licenciamento há 10 anos. E o cara usa o carro, né? Não tem fiscalização. Né? Então, ainda tem esses fatores que eu acho que são, talvez, mais relevantes para Minas Gerais do que para São Paulo. São Paulo é um estado muito mais rico, né? Miller, você estava com a mão levantada, amigo. Você abaixou, você quer falar? Não, você já respondeu a minha pergunta, né? Cidade de pequeno porte, tiver mais de 2, 3 ECVs, viabiliza para todo mundo. Eu acho que o Estado tem que perceber isso aí. Eu acho que tem que credenciar quem chegou na frente. O primeiro credenciou, o segundo e o terceiro. Não deram conta de concluir o processo, não estão prestando serviço de acordo com o que deve, vai passando a bola para o outro. É igual um registro de departamento mineral. Você faz o seu requerimento de área mineral. A empresa que não concluiu o processo, que não mostrou competência para trabalhar, ela é excluída e vem outro registro. É a única forma, porque na minha cidade, eu fui o primeiro a peticionar. Já tem mais um. Aí já tem um outro que peticionou. E já tem mais um construindo um galpão. Ou seja, já tem 4, né? Ou seja, eu vou segurar e vou esperar eles quebrar. Eu, graças a Deus, eu posso ter um fôlegozinho. Agora, e os outros? E quem não tem? Né? Era só isso. Você já matou a minha pergunta quando você falou que na minha cidade ia morrer todo mundo. Então é isso. Quem mais, gente? Quem mais gostaria de falar aí alguma coisa, fazer algum comentário? Eduardo, na verdade, o Guilherme falou de uma TI, eu queria ouvir mais outras TI. O Neca falou, mas tem mais algumas TI aqui no meio. Tem alguém da Fênix aqui também, pelo menos mostrou a imagem Fênix aqui no Meet. Comercial Fênix. Isso. Não sei se o Jorge, Fênix Tecnologia, Fênix... Ixi, tem um monte de gente da Fênix aí. Cadê o Jorge? Seria Tomás, importante a gente ouvir. Tomás, diga lá, meu amigo. Nós não estamos te ouvindo, Tomás. Pode... Acho que o seu microfone está desligado. Tomás, você quer falar, amigo? Pode falar. Ele está tentando resolver alguma coisa lá. Então, enquanto você resolve... Sim, vamos... microfone. Beleza, pode falar. Boa noite a todos, meu nome é Tomás. Eu queria fazer apenas 2 colocações aqui, Eduardo, e a todos. Primeiro, reiterar o que o Guilherme falou mais cedo, e todos aqui, quando a gente decidiu abrir uma ECV, obviamente a gente prezou por fazer uma planilha, né, de viabilidade econômica, e essa planilha, até agora, ela foi baseada no que o Detran tinha estabelecido na portaria, que seria, no caso, 130 e poucos reais. Então, desde então, a gente tem se baseado nisso.
Então, nessa altura do campeonato, fazer uma troca desse valor, abaixar esse valor, seria desconsiderar todos aqueles cálculos e estudos que a gente fez para calcular se era, sim, viável ou não abrir um ECB. Então, um texto com essa afirmação, né, com essa justificativa, eu acho que seria o ponto de partida para levar para eles, ou seja, desde lá de outubro a gente tem feito cálculos baseados nesse valor, então esse valor não pode alterar, porque senão vai ser desconsiderado toda aquela viabilidade que a gente estudou. E pegar casos hipotéticos, como, por exemplo, nas cidades que a gente está abrindo, eu faço, toda semana eu faço um levantamento da quantidade de empresas, a quantidade de vistorias médias que são feitas por mês, e calculo qual que vai ser o lucro baseado nos custos que a gente vai ter, e levar para eles mensurar tudo isso e mostrar para eles. Eu acho que esses 2 pontos já seriam suficientes para mostrar que não pode alterar o preço. Eu acho que esse é o objetivo principal daqui do grupo, para não deixar que eles reduzam esse valor. Agora, e essas outras questões de agregar mais produtos, né, CV, reduzir a quantidade de funcionários, tudo isso é interessante sim, mas eu acho que pelo menos eles têm que garantir o que foi prometido inicialmente. Depois que a gente conseguir garantir isso, aí a gente corre atrás para tentar novas situações. Obrigado. Guilherme. Eduardo, só para a gente tirar encaminhamento de pontos de pauta aí, para sair um documento formalizado, eu acho, da minha opinião, não sei dos demais do grupo aí, a gente defender o valor que foi estipulado desde o início, até porque nossa viabilidade econômica foi feita em cima desse valor, defender o sistema randômico que não seja mudado, porque temos amigos que têm ECVs em São Paulo que falam que um dos melhores modelos é o de Minas Gerais, porque se não fosse sistema randômico, nós que trabalhamos com seriedade, que nós não vamos passar carro irregular, a gente começa a perder cliente, mesmo que o preço seja tabelado. Assim, eu vou levar no meu concorrente, que meu concorrente passa mais fácil. Com o sistema randômico, a gente começa a fechar o cerco, a gente consegue fiscalizar até os nossos concorrentes, né? Então, manter valor tabelado, sistema randômico e fazer uma proposta de alteração de número de funcionários. Posso colocar o meu exemplo, como Dores do Indaiá, a frota de veículos pesados é 7%, os 7% vezes o valor da vistoria não paga meu funcionário, tentar tirar a exclusividade de vistoria do Detran para agregar mais valor, vender produtos que não sejam conflitantes com a vistoria do Detran, e no início da reunião a gente colocou algumas coisas também sobre seguro, né? Fazer um estudo melhor aí para a gente avaliar isso melhor. Essa é a minha colocação final. Guilherme, acrescentando o que você falou sobre a distribuição da demanda de vistoria, mais uma vez nós temos aí isso na lei de licitações que está amparando o processo de credenciamento, tá? O caput do artigo 79 diz assim: o credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação, ou seja, é o Estado contratando as empresas. 1. Paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. E aí, lá nas alíneas do parágrafo único, diz o seguinte: na hipótese do inciso primeiro do caput desse artigo, quando o objeto não permitir a contratação imediata e simultânea de todos os credenciados, deverão ser adotados critérios objetivos de distribuição da demanda. Ou seja, a própria lei, ela já determina que, e que é o caso de Minas Gerais, o Estado ele não vai contratar todos simultânea e imediatamente. O que é contratação simultânea e imediata, gente? Seria o seguinte: imagine que o Estado tem... tentar pegar um exemplo aqui. O Estado tem que fazer a renovação de CNH de 1.000 pessoas. Todas de uma vez. Então, ele vai pegar 100 para um, 100 para outro, 100 para outro. Isso que é contratação imediata e simultânea. Na vistoria não é assim. É em função da demanda. Hoje, na sua cidade, podem ter 10 pessoas precisando fazer vistoria, amanhã 2, depois da manhã nenhuma, no outro dia 20, né? E então, a própria lei obriga o Estado a garantir essa distribuição da demanda, critério objetivo de distribuição da demanda. E isso está, inclusive, no decreto estadual.
No 48453, eu lembro perfeitamente, ele faz referência, inclusive, a esse termo, critério objetivo de distribuição da demanda. Ou seja, eu não vejo como eles desconsiderarem isso, porque, ao fazer isso, eles estariam colocando o processo ao arrepio da lei. Bom, mas isso é a minha opinião. Pode ser que eles não pensem dessa forma. O que eu acho que aí é um trabalho que nós temos que fazer, tanto nesse grupo de trabalho, quanto no grupo que vai tratar sobre amparo legal. É mostrar que mudar este requisito colocará ou poderá colocar o processo em descumprimento da lei federal, sob o risco do processo, inclusive, ruir. E se ele ruir, quem será o culpado disso? O Estado, o governo. Né? E aí eu creio que eles não querem isso, até porque, gente, nós temos um cenário político que eu acho que ele é importante, ele tem que ser considerado. O nosso governador Romeu Zema, ele é um pretenso candidato à presidência da República. Ele não é um cara que vai literalmente chutar o pau da barraca para ele poder ter aí centenas, talvez milhares de pessoas que desgostem dele, né, por uma questão que talvez ele possa conseguir administrar. Né? Então, essas questões desse universo político de eleição presidencial, eu acho que acaba também interferindo. Tudo bem que nós estamos muito longe ainda de um pleito eleitoral, de uma eleição presidencial. Talvez se a gente estivesse mais próximo, isso seria mais relevante, mas eu acho que isso acaba indo para a mesa também. Quem mais estava de mão levantada, gente, que gostaria de falar? Bom, gente, mais alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Júnior, Zeca? Matheus Neca. Diga lá, Matheus. Tá fechado, tá fechado. Matheus? Opa, desculpa, pessoal. Queria fazer uma colocação aqui também em relação à margem de erro do vistoriador, né? Infelizmente, hoje nós temos fraudes muito bem feitas, né? Então, quantos carros uma ECV aguenta poder assumir ali, né? Acionar o seguro, né? Então, qual que é a margem de erro mensal ali do vistoriador? E a questão de remunerar bem o profissional, né? Para que ele faça uma boa vistoria, investir constantemente em conhecimento ali para o colaborador, né? E em empresas de grande porte também, na questão de você ter um colaborador a mais, para você não ficar com um box a menos em período de férias, né? Então, querendo ou não, em uma ECV aí que tenha 12 boxes, um mês do ano ali, você vai ter um colaborador a menos pela questão das férias, né? Então, você teria que ter um colaborador a mais. Então, colocar todas essas questões aí também, tá? Só para acrescentar. Bacana, bacana. Tem alguém que tem mais alguma coisa a acrescentar? A contribuir? Flávia? Fran? Não, só um ponto que eu queria compartilhar com vocês, tá? Eu participo de outros grupos e aí eu não sei até onde isso é factível ou é fumaça quando a gente vê muito por aí, tá? Parece que teve uma reunião hoje na CEPLAG com o Lucas. A informação que saiu de lá é que vão colocar para a Assembleia Legislativa uma votação em 2 turnos referente aos valores, tá? E aí aqui até na mensagem a preocupação que a Assembleia vai entrar de recesso, né? Isso aí só ficaria então para agosto, tá? Alguém de vocês sabem, viu essa notícia? Isso é factível? É mais fumaça? Olha, eu não tenho conhecimento. Eu tive um conhecimento que estavam pensando em fazer isso mesmo, né? Mas não tenho conhecimento. Você tem esse conhecimento, Guilherme, de alguma coisa assim? O decreto é executivo, né?
tem relação com o legislativo. Então, no meu entendimento, não faz sentido nenhum ir para a Assembleia uma alteração de um decreto que o Executivo que decide. Então, para mim, não faz sentido isso, não. Legislativo, precisaria, se quisesse alterar a taxa, né? Aí é para o ano que vem. Então, alterar valor, para mim, é só um ato executivo. E complementando o que o Guilherme falou, o que eu sei também é exatamente isso, né? O que definiu o preço é um decreto estadual, né? Se fosse o caso de o Estado alterar a taxa que o cidadão paga pela transferência de propriedade, ainda assim não resolveria o problema, porque a vistoria ela não é exigida somente quando da transferência de propriedade. Nós temos inúmeros serviços em que a vistoria ela é exigida e ela é realizada pelo Detran, pela Polícia Civil. Então, somente alterar a taxa de transferência não seria o caso. E se fosse levado algo à Assembleia, não seria também a CEPLAG, porque só quem pode propor alteração de taxa é o governador, nenhuma outra autoridade pode fazer isso, nem o próprio Legislativo pode, né? Projetos de lei que pretendem alterar taxas não podem ter como origem, nascimento, a própria Assembleia, um deputado, por exemplo, porque aí ele incorre em vício de origem, tá? Não acho que a coisa é por aí, não, né? Mas tem essas conversas, toda hora alguém fala isso, toda hora alguém levanta essa fumaça, né? E Guilherme ainda colocou um ponto que eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso mesmo. Toda vez que você tem a criação de um tributo ou alteração dele, você tem a noventena e a anterioridade do exercício fiscal. Ou seja, a noventena para que fique vigente, tem que ter pelo menos 90 dias de publicação e ainda o exercício fiscal, ou seja, se fosse o caso, seria só para 2024, né? Que então teria vigência essa alteração. Guilherme estava com a mão levantada novamente? Não, é isso mesmo. Se for alterar a taxa, desmembrar, né, a taxa de vistoria mais a transferência, aí tem que ser feito, vai valer só para o ano que vem, e se for feito em dezembro, só em março. Agora, o que todo mundo... baixar preço sempre é ruim, né, gente? Mas insisto na questão de como que foi calculado isso aí, porque existe uma taxa que é alteração de dados que custa R$120. Esse é o grande problema. A taxa custa R$120 e o governo vai pagar 150 ou 170, dependendo da vistoria móvel, né? E esse aí é um grande problema. Se não for, eu acho que se não for levado isso para o governo, como que vai solucionar isso, né? Não vai adiantar aqui o grupo de trabalho. Infelizmente, sim, o governo pode alterar o valor. Infelizmente, né? Há 23 anos nesse mercado, a gente vê o governo de vários estados mudando. Infelizmente, é a realidade nessa área. Então, a gente tem que pensar nisso aí, como que vai viabilizar o governo pagar essa taxa de alteração de dados. Pode ser um valor de vistoria para alteração de dados e outro valor de vistoria para transferência? Não sei. Isso teria que ter um advogado para responder. Mas o grande problema é esse aí, alteração de dados, o cidadão vai pagar R$120 e o governo vai pagar 150 ou 172. Pensando aqui, Guilherme, nisso que você acabou de colocar, quem sabe não seria uma vistoria simplificada, sabe? Claro, sem raciocinar muito, apenas pensando em diferenciar um tipo de vistoria que então verificasse menos itens para poder justificar um valor a menor, não sei, alguma coisa assim. Mas essa colocação que o Guilherme fez, gente, ele é muito importante e me faz pensar o seguinte, eu acho que tem que estar também na nossa missão levantar todos os serviços que hoje o Detran exige vistoria e qual a correspondente taxa que o cidadão paga, não é? Vamos colocar isso como sendo um objetivo nosso, porque o Guilherme já enxergou uma situação, que é essa questão de alteração de dados, mas de repente tem até alguma outra situação também, né? O que vocês acham? Vamos fazer isso? É o caminho, né? Precisamos nos cercar de informações.
Leandro? Não, é só para ele, o Eduardo, ou até mesmo o Guilherme aí, para eles explicar um pouco melhor essa divisão aí, que o Estado tem a transferência e que essa eu não sabia. Só para ele explicar um pouco melhor. Alteração de dados é uma vistoria quando você vai fazer uma transferência de localidade. Então, por exemplo, transferir meu carro de Belo Horizonte para Nova Lima. Paguei a taxa lá de alteração de dados, se for na lei lá. Eu vou procurar aqui a tabela e coloco aqui no chat para vocês. Vai estar lá um valor de R$120. E a vistoria de transferência é transferência de propriedade. Você vai remarcar um chassi, né? Você vai alterar uma cor. Alterar uma cor é alteração de dados também, né? R$120. Certificado de originalidade, veículos de coleção também, na certificação é exigido vistoria. Nesse caso, não vai ser a ECV que vai fazer a questão da vistoria de coleção. Precisa de um laudo, precisa de um laudo de empresas credenciadas pelo Senatran, são clubes, né? Não. Na realidade é o seguinte, a certificação, sim, é feita pela empresa, porém, quando você vai, por exemplo, você tem um veículo e você certifica ele como coleção, aí você obtém a certificação junto a um órgão específico. Para você alterar no Detran, para pegar a placa preta, por exemplo, você tem sim que fazer a alteração de dados e submeter o carro a uma vistoria. Isso. Também faz parte do processo. Isso. Então, tudo isso custa R$120, né? E aí tem esse problema no governo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que analisar realmente se tem possibilidade de ter alguma redução de custo para viabilizar para o governo, porque senão eles vão sentar em cima e não vai começar. Infelizmente, é o que eu vejo que está acontecendo, né? Por isso que a gente tinha que avaliar realmente mais serviços, né? Uma cautelar, por exemplo, para ajudar a tornar viável, não exigir de um condutor, de um vistoriador a carteira de CNH, você consegue contratar vistoriadores mais baratos, não exigir que um vistoriador tenha exigência de ter 44 horas semanais, você vai conseguir ter aí um custo operacional menor, permitir um vistoriador fazer 20 vistorias por dia, você facilita aí, você diminui aí o custo de vistoria por vistoriador, permitir você ter a quantidade de vistoriador que você desejar, você não precisa ter vistoriador ocioso, isso é importante, não exigir que a ECV faça vistoria móvel, porque tem a ECV que pode não querer fazer vistoria móvel, que ela não precisa ter, por exemplo, um automóvel, tem todo o risco de você fazer uma vistoria móvel, né? Isso ajuda. Tem vários itens nas 4 portarias, nas 3 portarias que a gente consegue aí fazer um ajuste de preço e entregar para o governo o que ele pretende, né? Realmente, o ideal seria não baixar preço, né? Mas será que isso é possível? Né? Será que adianta a gente ficar brigando com o governo durante um ano e eles ficarem sentados em cima do negócio, em cima do projeto e o negócio não começar? Isso que eu acho que o grupo de trabalho teria que avaliar. E eu acho que uma coisa que seria fundamental se a gente conseguisse, não apenas a gente, mas quem conseguisse, né, é ter clareza naquilo que o governo, então, entende como sendo o problema, né? Qual é o problema? O problema está aonde? É realmente preço? É o custeio? Não é? É o preço. Qual é a visão que eles têm? Quanto que eles entendem que teria que ser o valor a ser pago para as empresas? Ou não? Ou o caminho que eles imaginam seria o cidadão pagar diretamente à empresa? Enfim, né? Se o Estado falasse, né, se eles colocassem de fato, né, aonde que está o problema ou aonde estão os problemas, pode ser mais de um também, né? O duro é que o que nós estamos vivendo é a ausência de informação oficial, né? Então, a gente teve aquela fatídica entrevista do professor Matheus no programa lá Café com Política, né, que ele foi
provocado, e claro, ele reagiu a uma provocação, né? E aí as coisas ficam tudo no ar, né? Quem sabe, nessa reunião do dia 9, né, a gente consegue ter um diálogo nesse sentido, né? Aí, Júnior, né, Zé Carlos, para que, quem sabe, a secretária coloque isso de fato, né? Porque se ela disser, e aí eu vou concordar com o que o Guilherme colocou, a gente consegue pensar em soluções, né? Imagina que ela diga, olha, gente, lamento, mas não tem como pagar mais do que R$110. Então tá, então é esse o jogo. O que é necessário ajustar, reduzir requisito, etc. e tal, para que seja possível, então, as empresas trabalharem com 110. É possível fechar credenciamento para, então, minimamente trazer segurança para quem já está no processo? Enfim, aí é um outro cenário a se pensar, né? Guilherme. Ô Eduardo, acho que você acabou respondendo um pouco o que eu ia colocar, da gente ter transparência de que está travando da parte do governo para a gente poder sentar com mais clareza e fazer propostas. Queria ver com o Guilherme se é ideia dele da gente conversar com o governo de até propor o terceiro preço, porque hoje a gente tem 2 preços, vistoria fixa e vistoria móvel. Talvez propor para o governo, se realmente o problema for financeiro, propor uma segunda tabela, uma tabela de alteração de dados e uma tabela de transferência de propriedade, né? Então, assim, talvez a gente pode colocar isso aí como ponto de pauta também. O que eu sei é que o Ministério Público e o governo não querem aumentar o custo do cidadão. Tá? Então, o que ele paga hoje tem que ser mantido. Eu não sei o que o Ministério Público vai achar do mesmo serviço ser realizado em diferentes situações, com valores diferentes. Eu acho que o Ministério Público não vai concordar, por isso que foi a ideia do Eduardo em fazer talvez uma vistoria de mera identificação. Talvez teria que tentar fazer um trabalho desse, não sei se para alteração de dados a Polícia Civil ia questionar, porque não está olhando os itens de segurança obrigatória. Eu acredito que a ideia dele foi essa. A depender da alteração, não tem como, né, Guilherme? Porque uma alteração só de município, que foi o exemplo que você deu, o cara veio e estava registrado em Belo Horizonte, foi para Nova Lima. Legal, não mudou porra nenhuma. Mas houve outro tipo de alteração. Aí a coisa já muda, né? Então, assim, eu acho que a gente já teria que fazer uma proposta, porque, assim, se o governo falar que tem que abaixar o preço, ele vai abaixar, escutando a gente ou não. Eu estou falando por parte da TI, tá, gente? Eu não me sinto confortável de falar o que tem que abaixar para vocês. Mas na parte da TI, eu prefiro falar o que faz sentido abaixar, para que ainda fique seguro o projeto, do que o governo, sem ter experiência na área de TI, falar o seguinte, eu acho que um formulário web no Google Forms eu conseguiria pagar R$10 e não 22, e vou colocar lá na portaria que eu vou colocar um formulário no Google Forms e está liberado. Eu prefiro mostrar, governo, a gente está gastando muito aqui com os 10 anos de vídeo, talvez colocar 5 anos ainda fica seguro. O governo, vocês estão pedindo aqui 2 fotos, a original e a tarjada, com a mesma resolução, uma resolução a mais alta do Brasil. Talvez, se você colocar aqui na foto tarjada uma resolução menor, a gente consiga reduzir o custo e tentar mostrar do que eu entendo, do que eu sei fazer, né, o que ele poderia abaixar o preço para deixar ainda seguro, né, o serviço de TI para o Estado. O que a ECV poderia fornecer abaixar o preço, um pouquinho que for, para manter ainda viável, porque se não for viável não faz sentido nenhum para vocês, né, e seguro o projeto. Né? Então, por exemplo, liberar uma cautelar ajuda. Tem um monte de coisa que pode ir liberando, e vai ser natural, infelizmente, uma parte aí do pessoal que investiu achando que ia ser... Eu conheço um monte de cliente que veio de São Paulo, de Goiás, do Espírito Santo, que nos outros estados tinha um faturamento, um valor de vistoria bem menor do que aqui, o 130 aqui de BH, pagando TI, pagando às vezes o Detran,
entendeu? E veio e falou assim, pô, se eu ganho dinheiro lá em Goiás, por exemplo, a R$108, pagando R$17 para TI, pagando R$17 para o Detran, né? Imagina 130 limpo aqui em Minas. Então vai ter gente que vai acabar desistindo, porque prefere ficar no estado dele. Então, assim, quando abaixar o preço, vai ter uma redução não acredito que vai ficar essa quantidade de empresas, né? Mas o meu medo é isso, é a gente não ceder e o governo abaixar de qualquer jeito, chegar lá e falar assim, ó, pode ter uma vistoria, um vistoriador, não precisa ter vistoriador treinado, não precisa ter equipamento, não precisa ter câmera. Meu medo é esse. Quem estava de mão levantada aqui, gente, que queria falar? João Paulo, diga lá. Está sem áudio, João. Microfone. A gente escuta muita conversa de todos os lados, né, sobre essa possibilidade também do cidadão pagar a vistoria direto para as ECVs. Você acha que isso pode acontecer? Você acha que isso seria viável para a gente? Porque aí a gente vai receber todo dia e não vai esperar 6 meses, 3 meses para receber do governo, né, no começo. Bom, João, eu acho que o grande empecilho que nós temos para esse modelo de negócio é onerar o cidadão. Porque para que o cidadão pague diretamente para a empresa de vistoria, necessariamente a Assembleia Legislativa teria que reduzir o valor das taxas. Aí a gente dependeria de um projeto de lei proposto pelo governo para a Assembleia, para reduzir o valor das taxas, para então entrar naquela questão da noventena e da anterioridade fiscal, entendeu? Ou seja, é matar o negócio. Não, mas tem uma opção, dá para transformar em preço público e colocar, por exemplo, a R$120 vira R$100 que o cidadão paga direto para o ECV e R$20 vai para o Estado, a taxa, a diferença, né, alteração de dados, ou R$100 para a ECV e R$140 para o governo. Existem vantagens e desvantagens em relação a isso, tá, João? Aí é uma questão de vocês decidirem, né? Primeira desvantagem é o seguinte, no primeiro mês, vocês vão gastar ali uns 3 meses para receber isso do governo, tá? Mas depois você vai receber todo mês. Essa é a desvantagem. Qual que é a vantagem? O custo de operação de você receber o dinheiro todo mês é muito menor do que você receber diariamente, porque você receber diariamente, você vai acabar tendo que ter ali uma operadora, um atendente, para receber o dinheiro, para emitir a nota fiscal, aí você vai estar preocupado se o dinheiro, se o cara roubou dinheiro, não roubou, para depositar o dinheiro na ECV, né? Você vai ter todo aquele trabalho de receber o dinheiro, de depositar o dinheiro, de ter lá a maquininha para pagar o cartão. Então, não sei se tem mais vantagem ou desvantagem de você receber só do governo, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, para tentar olhar isso com o governo. Um dos pontos que vocês podem olhar no governo é isso. Tem jeito de agilizar o processo de recebimento, ao invés de a gente fazer todo mês, se a cada 15 dias, a cada semana, né? Porque aí facilita a administração de vocês. Por exemplo, registro de contrato, o pagamento das empresas era mensal, passou a ser quinzenal, já há bastante tempo. Elas pleitearam isso junto ao Estado tempos atrás e conseguiram isso, né? Então, eu acho que haverá a possibilidade de se tratar sobre isso depois, né? Olha, Estado, não dá para esperar esse tempo todo para poder receber, né? Virar mês, um mês todo. Vamos fazer isso a cada 15 dias, a cada 10. Isso eu acho que depois pode ter espaço. Edilelson, diga lá. Só uma dúvida quanto à posição oficial do Estado em relação a tudo que a gente está cogitando de possibilidades. Não tem nada que foi vinculado de forma oficial ainda, né? De reduzir valor ou algo do tipo, né? Tudo que a gente está cogitando é possibilidades do que pode estar travando o processo, é isso, né? Exatamente, tá? A única informação que, vamos dizer que isso seja oficial, né? Foi uma entrevista do vice-governador, do professor Matheus Simões, onde ele declara
que há uma dificuldade de custeio das empresas e que a CEPLAG estava debruçada sobre isso para resolver. Né? E esta resposta dele foi em função de uma provocação da jornalista, falando de milhares de empresários, no plural, né? E falando do tempo que estava se levando para concluir os processos de credenciamento. Então, nem na fala dele, ele diz em redução de preço, ele fala numa dificuldade de custeio, de como pagar, não necessariamente dizendo que o valor é muito, é pouco, enfim. Aí, claro, a interpretação é de cada um, né? Cada um interpretou essa fala dele de uma forma distinta, né? Correto. Tem alguém que tem mais alguma coisa a acrescentar? São 9h07, né? Pois é, gente. Então, Júnior, nós já temos aí 1h30 de reunião, eu acho que foi ótimo, né? Nós temos aí 38 pessoas participando, e acho que praticamente todos, né, puderam aí falar algo. O que eu acho que nós temos que, a partir de hoje, dar andamento esses pontos todos que nós colocamos, né, cada um, na medida da sua possibilidade, do seu tempo, ajudar a levantar esses dados, a questão de seguros, riscos, taxas, serviços, né? Claro, depois a gente organize isso que nós conversamos, eu anotei muita coisa aqui, e a gente posta isso lá no grupo, para que a gente possa caminhar com essas questões para a reunião da próxima segunda-feira, tá bom? Zeca, quer falar alguma coisa, amigo, para arrematar? A gente fez bastante anotação aí, acredito que a gente colheu bastante informações, né? A gente aí agora vai debruçar e até a próxima semana e pedir que mais pessoas também participem, né? E possa trazer as informações para que a gente possa criar um documento com condições de apresentar e discutir questão de preço, questão de até mesmo, vamos dizer assim, requisitos, né, que são o número de vistoriadores, para que a gente possa ter um bom resultado. Presidente? Com certeza. Eu acho que nós só temos a agradecer, né, o empenho de todos que se dispuseram a ficar aqui com a gente, a romper o silêncio, né, porque nós estamos em silêncio. Nós precisamos romper essas barreiras, participar e ir para frente. Vou tentar fazer alguma coisa que nos viabilize, né? Não tá fácil, gente. A dor de um é a dor de todos aqui. Eu vi do grupo lá do fórum, acho que foi até a Flávia, se eu não me engano, teve alguém lá, quando o grupo foi criado, que estava falando alguma coisa lá, ela falou, não, nós estamos todos no mesmo barco. Então é justamente isso. Todos nós estamos no mesmo barco. E agora, a diferença é que nós estamos, ao invés de ter um capitão, todos pode pegar um em cada lado e vamos levando todo mundo, um abração, vamos tentar chegar num objetivo. Mas, no mais, quero agradecer a participação de todos, Zeca, Guilherme, contribuiu muito, Luiz, Neca, Matheus, todos que estão aqui, Eduardo, muito obrigado, né? Eu estou percebendo que todos entenderam qual que é a proposta da Viveng. Um trabalho sério, um trabalho justo, um trabalho bem objetivo, correto? Eduardo? Isso aí, Júnior, é esse o princípio, e, claro, né, a cada conversa que a gente tem, a cada oportunidade que a gente tem de trocar informações e opiniões, né, todo mundo tem uma opinião sobre esses assuntos, isso abre o leque de opções, né? E eu começo até a pensar que talvez a gente tenha que ter duas propostas. Uma proposta considerando a manutenção dos requisitos e a manutenção do preço, ou seja, justificar por que o Estado tem que pagar 130,96 a considerar a manutenção dos requisitos.
E, de outra forma, se o Estado precisa reduzir o preço, consequentemente, ele precisa baixar requisito, para que ache-se um novo ponto de equilíbrio, né, para que o negócio seja viável para os empresários. E aí entra em o que muitos aqui falaram: reduzir a exigência de vistoriador, flexibilizar a jornada de trabalho, quantidade de vistorias, enfim, flexibilizar o processo, né? Meu coração começa a me dizer que talvez a gente tenha que dobrar o nosso trabalho e pensar em já ter essas duas propostas, né? É um jogo, né, gente? A gente coloca a primeira carta na mesa, a depender a gente saca a próxima, né? E trabalhar isso, e aí eu acho que vai também muito do sentimento de como vai acontecer essa reunião do dia 9, né? O que nós também vamos ouvir dessa reunião, né? Qual é o retorno que terá, né, para que a gente possa também medir isso e, quem sabe, ter mais informações concretas e menos boato, menos interpretações de falas soltas, né? Luiz Neca tinha levantado a mão. Neca? Eu fiquei muito confuso um pouco, me perdoe, mas eu acho que uma opinião, acho que tem que entender o que de fato está acontecendo, né? Porque a gente está confabulando ou realmente é isso? É os R$ 120 o problema? O que é o problema? Onde está o problema? Não faz sentido ficar numa situação dessa sem saber de fato. E o que me deixa desconfortável é essa questão do governo chegar simplesmente, né, para vocês, para a associação, ou, enfim, olha, o problema é esse, temos que resolver isso. É isso. Porque aqui a gente está, aqui daqui a pouco, nós já estamos numa luta derrotada, na verdade, minha opinião. Né? A gente está saindo daqui que tem que reduzir, vai reduzir preço, a gente tem que reduzir requisito, as TIs vão ter que baixar preço, vão ter que baixar requisito, e vamos começar o projeto. É isso? De fato é isso? Se for, beleza, acho que tem que fazer mesmo, todo mundo quer que comece. Mas a minha dúvida é isso? Ou é alguma outra coisa que a gente não sabe? Acho que tinha, na minha opinião, brigar para entender a verdade. O que está o secretário, o Zema, o que está acontecendo? Qual que é o problema de fato? É esse? Então, vamos trabalhar numa situação que é essa. É só o que eu tinha para falar, só esse comentário, porque é igual um colega comentou, mas quem vai pagar é o cidadão comum. O randômico não vai existir mais. A taxa... Então, assim, é muito zum, e preocupa essa questão. Acho que, minha opinião, eu investiria um pouco em ter uma informação mais fidedigna por parte do governo. É isso. Neca, nós até falamos isso mais no início, que esse limbo, essa falta de um posicionamento preciso do Estado de aonde está o problema ou aonde estão os problemas, nos deixam até no escuro, né, de como que nós, de fato, podemos ajudar, né? Torcemos para que nessa reunião do dia 9 que a gente consiga obter alguma coisa nesse sentido. O duro é que, por exemplo, agora em julho, né, hoje é segunda-feira, dia 10 de julho, as pessoas estão entrando em férias e voltam só no início de agosto. Então, mesmo que a gente tentasse alguma coisa agora, nesse mês de julho, acho muito pouco provável que a gente conseguisse ter respostas assertivas. Mas podemos tentar também, ainda nesse mês de julho, algum tipo de diálogo para ter algum tipo de informação mais certa, mais precisa. Não, é isso aí. Mas é que eu fico assim preocupado, e na verdade não é preocupado, é chateado, porque assim como as ECVs, as TIs também investiram e investem. Afinal de contas, nós temos um decreto de 2 anos, portarias escritas há anos, e de repente, do nada, o problema é o preço. Do mesmo governo, não mudou o governo, não mudou a secretária, né? Não tem outro governador. E aí, um projeto que o próprio governo escreveu há 2 anos, hoje tem o problema. Poxa, acho que todo mundo que está aqui merece respeito, né? Todo empresário que está aí, tem gente há mais de ano investindo, que não é brincadeira, né? Tem gente que está apostando sonho. Mas eu acho que tem que sensibilizar o governo de que tem que ser mais sério com a gente. Só isso. Obrigado, gente.
O Edileuson escreveu no chat aqui, né, de que nós vamos aplicar esforço no escuro. Bom, não sei exatamente, se você puder explicar para nós, Sim. Edileuson. Não, era só concordando com a fala do colega de que se a gente tivesse uma posição do governo de onde realmente está o problema, a gente poderia, de repente, fazer o esforço que a gente está fazendo aqui com um pouco mais de direcionamento, né? Porque até então, eu acho super válido, não é uma crítica ao que a gente está fazendo, mas assim, só concordando com o colega, de que o que a gente está fazendo, a gente está se mobilizando, mas sem direcionamento, né? Sem saber exatamente. É tanto que a gente abriu uma série de grupos aí de possíveis problemas, né? Para poder tratar, mas que pode ser que chegue lá na frente e o governo fala, não, vocês fizeram bacana, mas não é isso, o problema tá, sei lá, eu não quero mais, entendeu? É algo mais nesse sentido. Se a gente tivesse realmente essa resposta do governo de onde está o problema, fosse uma resposta sincera, ou não quero fazer, ou sei lá, a gente poderia demandar esforço de uma maneira mais assertiva, sabe? Eu tenho, Edileuson, um sentimento de que talvez nem eles sabem exatamente qual caminho seguir. Se de fato houver um problema de custeio, e aí estou falando de custeio no sentido de que a taxa que hoje é paga pelo cidadão na transferência de propriedade, por exemplo, as 49 FENGs, que o Estado utilize esse dinheiro para custear alguma outra despesa, e que então, como se diz, você, para poder cobrir uma despesa, você descobre outra, ou seja, o cobertor é curto, né, para poder dar conta de tudo. Eu sinto que essa transição para a CEPLAG, e há tão pouco tempo, e com pessoas que não têm esse histórico dessa vivência dos assuntos relacionados a trânsito, eu acho que eles também estão muito inseguros de qual passo dar, né? Essa publicação que nós tivemos no sábado retrasado, né, de ter uma dilatação do prazo para 120 dias para apresentar o corpo técnico, aquilo me assustou no sentido de que fosse talvez uma sinalização de que eles precisam de tempo para poder se apropriar das coisas e tomarem decisões de um caminho a ser seguido, né? Me preocupou muito, me preocupou. Todas as vezes que a gente vê essas coisas acontecendo de flexibilizações, eu temo pela desconstrução do processo, né? E aí eu acho que o que nós temos como premissa básica desse nosso diálogo, desse nosso trabalho, primeiro, é trabalhar pela manutenção do status quo, né? Manutenção do valor que está previsto de remuneração, né? E, claro, aquilo que for possível de aprimoramento do processo sem que isso implique em riscos de ilegalidade ou de outros problemas, né? O que eu acho que ninguém quer, por exemplo, é ver o que aconteceu em 2018 do Ministério Público em cima e fazendo apontamentos de que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E nós sabemos, acho que a grande maioria das pessoas sabem, que o Ministério Público participou de reuniões desse processo de construção e que ele defendeu de que não poderia haver nenhum tipo de aumento de custo ao usuário. Em 2010, gente, quando o Ministério Público ajuizou a ação civil pública, foi o Ministério Público Estadual com o Ministério Público Federal. Isso quase derrubou a terceirização das vistorias a nível nacional. O principal ponto, não apenas esse, né, discutir-se que se tratava de delegação de poder de polícia, mas discutir-se também a forma de remuneração das empresas, considerando que as empresas recebendo diretamente do usuário, que isso significava aumento de custos à sociedade. Então, sempre houve esse fantasma, né, vindo do Ministério Público, né, e eu sei, muita gente sabe, que isso foi colocado na mesa quando da modelagem desse processo de terceirização que hoje nós temos publicado, né? Mas, enfim, é um caminho a percorrer, é um trabalho a ser feito, né? E vamos em frente, né? Vamos enfrentar esses desafios, né? Partir para o encerramento, então, gente?
Gente, muito obrigado a todos. Então, quem querer se inscrever nos próximos grupos, as inscrições ainda estão abertas, né? E é de muita valia a participação de todos, né? Então, muito obrigado pela participação aí de todos. Tenhamos uma ótima noite aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.